Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma análise de mais uma das obras de leitura obrigatória da Unicamp, agora de 2022 e também que vai continuar para o ano de 2023. A Unicamp que há alguns anos tem trazido para a gente uma diversidade grande de gêneros. Quando a gente olhava para os vestibulares anteriores, era comum que a gente encontrasse a prosa e a poesia. E entre esses gêneros a gente tinha então os romances, né, na prosa, e na poesia as coletâneas aí dos autores. Só que a Unicamp, então, como eu disse, de uns tempos para cá tem trazido uma diversidade maior de gêneros, como por exemplo o teatro, com as crônicas, com os contos e inclusive agora também com a carta, relato de viagem, né? Também já aconteceu. Então a gente tem aí uma diversidade grande para a gente poder brincar dentro desse universo literário e a gente poder discutir as questões importantes, porque a gente tem que lembrar que literatura é também, além do entretenimento, a discussão a respeito do nosso tempo e invariavelmente, felizmente ou infelizmente, a gente vai verificar que há uma tendência de repetição de ciclos. Inclusive nessa obra específica de hoje, nós vamos falar sobre a obra Bons Dias, do Machado de Assis, uma coletânea de crônicas, então a gente vai ver exatamente essa mesma tendência. Antes da gente começar, eu quero pedir então para que, caso você não seja inscrito aqui no canal, que você faça a sua inscrição, que você ative o sininho de notificação, porque daí todos os demais vídeos que serão postados aqui, você vai ser notificado quando isso acontecer e aí você não perde nenhum dos conteúdos que vão com certeza te ajudar com a sua aprovação agora nos vestibulares todos. Então, sem mais enrolação, a gente vai começar então com essa análise dessa obra. E antes da gente falar da obra em si, eu quero falar um pouquinho a respeito do contexto literário, de movimento literário mesmo, da obra, e também um pouquinho sobre o Machado de Assis. Pode ser que você já tenha lido alguma obra dele, seja algum romance, ou algum conto, ou mesmo alguma outra crônica que você tenha lido. E quando a gente faz uma comparação dessa segunda fase dele, que é esse momento realista, a gente vai verificar características que se repetem, independente do gênero em que ele tenha produzido ali o conteúdo. Então, quais são essas características? Primeiro, a questão das figuras de linguagem, das quais ele se utiliza com muita frequência. Uma das funções da linguagem também, que ele se utiliza com muita frequência nas suas obras. Então, a respeito das figuras de linguagem, metáfora e ironia. Toda vez que a gente pensa em Machado de Assis, automaticamente essas duas palavras aí, essas duas figuras de linguagem, vêm à tona na nossa memória. Então a metáfora consiste em quê? Só para a gente lembrar rapidamente aqui, em a gente estabelecer comparativos ou comparações sem que a gente se utilize dos conectivos comparativos. Então ele não vai utilizar como, ou igual a, ou parece, mas simplesmente a afirmação é determinada coisa, né? Isso é a metáfora. E a ironia, que é inclusive a maior habilidade da qual ele se utiliza, é dizer o contrário daquilo que se pensa. Então a gente vai encontrar isso em todas as crônicas dessa nossa coletânea aí, intitulada de Bons Dias. E por último, a interlocução ou a metalinguagem também, né, que a gente pode trazer e elencar como funções aí da linguagem. Então, a interlocução é justamente o fato dele parar a narrativa em alguns momentos para falar diretamente conosco, leitores, ou ainda mesmo dentro dos diálogos estabelecidos nas crônicas, esse diálogo com os leitores também vai acontecer, com o interlocutor. E a metalinguagem, que é o fato da gente ter a explicação da ferramenta a partir da própria ferramenta. Então ele vai explicar o funcionamento da crônica a partir da própria crônica. Isso é muito legal também. Inclusive, é importante a gente conseguir definir o que é, né, então, uma crônica, porque, inclusive, também existe muita discussão a respeito disso, de como definir o que é crônica, o que é um conto, qual que é a diferença entre esses dois gêneros.
Então, basicamente, a gente vai encontrar o que na crônica? Uma estrutura narrativa curta, com poucos personagens envolvidos. O tempo também que as ações vão ocorrer também é relativamente mais curto do que em relação ao conto, por exemplo, mas está baseada a crônica naquele mesmo contexto do conto também. São as ações do dia a dia, aquilo que acontece com qualquer um de nós no dia a dia mesmo, no cotidiano, e a intenção da crônica é que ela possa ser facilmente substituída por outra, porque a crônica ela é um gênero jornalístico. Então, inicialmente, ela surgiu para que fosse publicada nos periódicos, nos jornais. E a ideia do periódico é justamente que ele se renove. Então, se eu leio uma crônica hoje, eu posso facilmente me esquecer dela por essa estrutura mais curta, pelos assuntos serem mais simples também, justamente porque eu sei que amanhã ou na próxima publicação eu terei acesso a mais uma crônica, novamente. Então a crônica tem esse caráter efêmero mesmo, bem passageiro, para que a gente possa substituir o assunto da crônica de hoje pelo assunto da crônica de amanhã. Porém, quando a gente pensa nessa obra específica de Machado de Assis, a gente tem como contexto acontecimentos políticos do nosso país. E aí, automaticamente, a gente sabe que eles não são assuntos que possam ser esquecidos ou que devam ser esquecidos. Inclusive por esse caráter cíclico, que eu comentei agora há pouco, do fato de a gente ter a repetição de determinados comportamentos, determinadas posturas ao longo da história do nosso país. Então, muito do que a gente vai ver nessa coletânea de crônicas, a gente consegue encaixar perfeitamente em pleno século XXI e agora, inclusive no ano de 2021 também. Então, de novo, embora a crônica como gênero literário tenha esse caráter de efemeridade, de pouca duração e de pouca lembrança, não é o que acontece com essas crônicas específicas. Até porque a gente tem que pensar também que elas foram publicadas depois, né, não na época em que elas foram publicadas originalmente, mas agora em formato de coletânea, de livro. Então não dá pra gente simplesmente esquecer, porque elas estão lá, guardadinhas para sempre, a partir da publicação em livro. Mas na época a publicação em jornal traria então como sugestão essa questão da gente poder substituir. Embora também os assuntos fossem frequentes e se repetissem, pelo contexto que estava sendo representado ali, ok? Então vamos lembrar um pouquinho desse contexto. Primeiro, essas crônicas foram publicadas, então, com um anônimo, a partir de um anônimo. Então, automaticamente, inicialmente, não se sabia quem é que estava fazendo tais publicações. E essas publicações ocorreram de 1888 até 1889. E em 1888 elas começaram em abril, ou seja, um pouquinho antes da proclamação, então, da libertação dos escravos, né, da Lei Áurea. E em 1889 elas finalizaram, né, elas pararam de ser publicadas em agosto de 1889, ou seja, um pouquinho antes da proclamação da República. Então é um período conturbado dentro da nossa história e que trouxe muita efervescência de ideias, de oposições, de posicionamentos políticos, inclusive, de adoção de novas visões, novas entre aspas, e tudo isso, claro, precisava ser extravasado de alguma forma. Dentro da obra do Machado de Assis, ele encontrou então um caminho bastante seguro para fazer isso a partir dessas crônicas anônimas, porque elas não representam exatamente o posicionamento dele, do Machado de Assis. A gente pode até considerar isso. Porém, elas trazem possivelmente a voz das pessoas que estavam ali, né, convivendo, que tinham como contexto aquilo. Que é mais ou menos o que acontece hoje quando a gente olha para as manifestações todas nas redes sociais, de acordo inclusive com tudo que ocorre ao nosso redor. Em termos políticos ou econômicos, a gente tem então pessoas que
vão publicando suas crônicas, não de maneira anônima, né, claro, a não ser que ela tenha criado um perfil que não seja o perfil dela mesma, mas ela vai ali então compartilhando com as pessoas das suas redes sociais as suas ideias, as suas impressões, e não necessariamente essas ideias e impressões sejam de fórum íntimo mesmo, sejam aquilo que a pessoa acredita de fato, mas aquilo que ela sente necessidade de discutir. Isso é bem interessante da gente considerar a partir dessas crônicas, porque a visão do Machado de Assis era da necessidade dessa discussão, mesmo que em determinados momentos, em uma ou outra crônica, não fosse a representação da opinião dele, de fato. Até porque ele estava escondido nesse anonimato, e também pelo fato de que as crônicas têm narradores diferentes. É isso que a gente vai observar também durante essa nossa conversa aqui. Sobre o contexto literário, é o contexto do realismo. Então a gente sabe que todos aqueles excessos cometidos durante o romantismo foram deixados de lado, e a proposta realista era essa observação atenta a respeito da realidade em que nós estávamos inseridos, e a partir dessa observação atenta, a observação de maneira mais refletida sobre aquelas características mais negativas. Aqui no Brasil, não é surpresa para ninguém, em nenhum momento histórico a gente se livra dessas características negativas. Então, tudo aquilo que é classificado como mazela social vai saltar aos olhos. E dentro desse contexto, então, faltando um pouco mais de um mês para a questão da abolição da escravatura, claro que esse assunto vai se tornar aquilo que é mais urgente de ser discutido, de ser debatido. Então é isso que a gente vai ter como base para boa parte das discussões a partir das crônicas. E não só isso, também o fato da gente ter a monarquia passando por um processo de desmoronamento, e a partir disso, então, a proclamação da República. Então a gente tem dois eventos aí que estão interligados entre si e que são responsáveis então por transformações, porém essas transformações elas são muito superficiais, porque embora as discussões estivessem acaloradas e esse desejo, né, de realmente se viver um momento melhor aqui no Brasil fosse real e estivesse acontecendo, não foi exatamente o que a gente viu acontecendo na sequência. O que nós tivemos foi a manutenção do poder concentrado somente entre quem era a elite econômica do nosso país, e a população sempre sendo deixada de lado em todos os projetos, em todas as decisões, em todas as questões aí que envolvem a administração pública do nosso país. Então, na verdade, nada mudou, porém, as mudanças que foram provocadas foram mudanças negativas e não positivas do ponto de vista social, que é o que é mais importante e que é exatamente o assunto da maior parte dessas crônicas aí. Então, vamos falar sobre isso. Outra característica muito presente nas obras todas, não só nas crônicas, e essas em especial, dessa nossa coletânea aí, intitulada de Bons Dias, a gente tem o fato do olhar pessimista do Machado de Assis, que é muito típico também no realismo, de uma forma geral. Porque, em virtude dessa observação mais atenta da realidade, em que eu falei que as características mais negativas são evidenciadas, a gente passa a olhar para tudo aquilo que é de pior. Então, eu sempre, inclusive, quando eu falo sobre o realismo, durante as minhas aulas de literatura, eu digo exatamente o seguinte: toda vez, por exemplo, em que você começa a se observar demais, pode ser no espelho, pode ser num vídeo, pode ser numa foto, você começa a destacar somente aquelas características que você julga que sejam as mais negativas. Então, de repente, você começa a achar que os seus olhos não são simétricos, que o seu rosto como um todo não é simétrico, a sua pele está errada, seu cabelo, as proporções, está tudo errado. E de repente, quando você dá só aquela
olhadinha bem rápida no vídeo, na foto, mesmo no espelho, você não consegue perceber as características negativas, porque o conjunto da obra para você é tão simétrico, é tão inclusive natural, que você enxerga a beleza naquilo, que é inclusive uma característica natural do seu cérebro, né? De interpretar as proporções e as relações de simetria. Então tudo aquilo que é simétrico é classificado pelo nosso cérebro como bonito, como agradável, como ideal. Só que a partir do momento que você direciona um olhar mais crítico, mais reflexivo e mais demorado sobre o que quer que seja, você vai ter então a evidência daquilo que não é simétrico, daquilo que não tem proporções regulares, daquilo que não é agradável, é natural, é inerente à condição humana essa situação. E é exatamente o que vai acontecer. Então, claro que vai ter esse olhar pessimista também. Só que, do ponto de vista social, qual é o pessimismo, então, analisado pelos narradores, então, das crônicas? Justamente o fato da gente ter a ciência de que essa libertação dos escravos não foi planejada em relação a eles. Nós vamos então promulgar a lei que liberta todos eles. Mas o que eles farão a partir desse momento de liberdade? E, inclusive, há a insatisfação desses proprietários, dos escravos. Por quê? Uma vez que eles terão que ser libertos, a posse que era então desses proprietários deixa de existir. E a posse era moeda. Tinha valor econômico, porque inclusive eles compraram essas pessoas. Então, como fazer com que tanto os senhores dos escravos quanto os escravos fossem de fato atendidos a partir desse processo da libertação? Porque inclusive também, gente, é importante a gente se situar historicamente e lembrar que não foi de uma hora para outra, né, que a Lei Áurea foi promulgada lá no dia 13 de maio. E em momentos anteriores à libertação dos escravos, nós tivemos então algumas outras leis, como por exemplo a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, né? Então nós tivemos outros momentos aí, ou seja, era um assunto que estava em pauta para ser discutido muito tempo antes da libertação de fato ocorrer. Isso significa que houve tempo para planejamento, houve tempo para alguma estratégia ter sido elaborada, só que não foi o que aconteceu. Então esse pessimismo é de acordo com essa situação, com o fato de que, peraí, tudo bem, nós estamos lutando realmente pela libertação dessas pessoas, mas o que será delas depois que a libertação ocorrer? E inclusive algumas estratégias que foram elaboradas, elas traziam como vantagem apenas a vantagem para o ex-senhor de escravos, né? Então eles foram beneficiados e a população que de fato precisava desse respaldo da nossa representatividade política não aconteceu. Lembrando também que a libertação ela só foi então trazida à discussão justamente porque a gente precisava fazer a boa, né, para o governo inglês. Inclusive vou até deixar aqui como sugestão que vocês assistam a um filme que discute muito essa questão do papel que a Inglaterra desempenhou nesse processo de libertação de escravos em todos os outros continentes, em todos os outros territórios em que a escravidão dos negros ocorria. O filme, o nome dele é Amistad. Então, vou deixar aqui escrito para vocês poderem procurar. Eu acredito que aqui no YouTube tenha, que vocês consigam. E é também uma visão assim, muito significativa também a respeito desse papel da Inglaterra. Não é também uma questão de bondade, não é? É simplesmente pelo fato de que a gente tem a mola propulsora do capitalismo, o consumo. E se a gente tem um contingente grande de pessoas que poderiam consumir e não estão consumindo porque são
estão sob um regime que é o regime da escravidão, a gente precisa então lutar para que essas pessoas estejam libertas, para que elas passem a ser consumidoras também. É isso que vai alimentar o próprio sistema capitalista e é claro que é isso que vai trazer mais lucro para a Inglaterra, sem dúvida alguma. Então não foi fruto de bondade, de humanidade, de nada disso, e simplesmente uma questão capitalista, uma questão de lucro. Claro, eles promoveram essa libertação, né, em todos esses territórios e automaticamente, do ponto de vista humanitário, a gente pensa, nossa, isso foi extremamente positivo. Mas as consequências que foram geradas a partir disso e que inclusive trazem, né, evidenciam essa falta de planejamento, essa falta de estratégias, principalmente da nossa monarquia na época, vão fazer com que essas pessoas passem por problemas tão ruins quanto aqueles que elas passavam enquanto elas estavam sob a escravidão. Por exemplo, em uma das crônicas, um dos narradores, então, traz para a gente essa ideia, então, de que ele está se adiantando, né, a promulgação lá da lei. E por que ele se adianta? Justamente pelo fato de que esse zum, 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 né, da libertação dos escravos já estava acontecendo. Inclusive o próprio ministro da Justiça da época, este é um ponto importante dessas crônicas, porque a gente tem a menção aos cargos, aos partidos e também às próprias pessoas, né, aos nomes das pessoas que ocupavam esses cargos, como uma forma de legitimar toda essa discussão. Então não é ficcional, né, apenas. Claro que a gente tem esse caráter ficcional do narrador, ou melhor dizendo, dos narradores das crônicas, mas o contexto não é ficcional, não é inventado, é real, né? E quem respalda essa realidade é justamente a menção a esses cargos, a essas pessoas e o próprio contexto também que a gente está falando a respeito de datas. Crônica só é chamada de crônica porque a gente traz aí a questão do tempo, né? Das datas sendo trazidas para a gente, e datas reais, inclusive. Então, dentro desse contexto, essa ideia da abolição, então, da escravatura, já estava acontecendo, como disse, né, até 2 meses antes dela acontecer de fato, ou melhor dizendo, anos antes, com as outras propostas de lei. Então, esse narrador, simplesmente, ele se coloca nessa condição de que, olha, eu me antecipei, então, à abolição da escravatura e eu alforriei o meu escravo, que é o meu empregado mais direto, que é o Pancrácio. E esse escravo, então, mesmo alforriado, ele mantém uma relação de exploração ali dentro da casa desse narrador. Por quê? Ele recebe um salário irrisório, embora há a promessa de que esse salário aumente de acordo com o tempo e com o mérito também dele, e a manutenção do castigo físico e também dos xingamentos. Então, toda vez que esse empregador se sente mal atendido ou frustrado nas suas expectativas, ele dá piparotes no Pancrácio. E ele não se coloca numa situação de revolta ou então de querer contestar aquilo. Essa visão é uma visão pessimista justamente porque traz a realidade, né, de que embora os escravos estivessem libertos, na verdade era só para inglês ver. Inclusive essa é uma expressão que é muito utilizada em várias crônicas dessa coletânea. Essa expressão de somente para inglês ver é literalmente. Então é uma forma só da gente ter lá um documento que mostre que o escravo realmente seja liberto, mas ele não foi liberto da exploração a que ele estava submetido. Ele não foi liberto das humilhações. Ele não foi incluso na sociedade. Ele continuou à parte. Então essa é uma discussão muito frequente na maioria das crônicas, como disse. O fato de que o escravo, ele deixou de ser escravo, mas ele não deixou de sofrer.
Além desse caráter de que seja para o inglês ver, né, a abolição da escravatura, há também a discussão a respeito do quanto o apoio aos movimentos abolicionistas podem servir de plataforma eleitoral. É interessante a gente também pensar no que significa isso para a época e até hoje também. Quando a gente pensa, então, no Brasil prestes a se tornar, né, uma república, deixar, então, a monarquia e passar por um outro regime político, a gente vê o desejo das pessoas que são da elite econômica de chegarem às carreiras políticas. A gente encontra isso, inclusive, em várias outras obras, em vários outros romances realistas, esse desejo, então, de ocupar um cargo político, seja como deputado, seja como senador, isso é muito frequente. A gente não pode esquecer, inclusive, que o realismo vai retratar para a gente esse contexto da elite da corte do Rio de Janeiro. Então, automaticamente, essas pessoas mais abastadas, que são as pessoas, inclusive, que estudaram, que são as pessoas que, inclusive, são destaque dentro da nossa história, inclusive na literatura, são as mesmas pessoas que pretendem chegar a esses cargos políticos. Então, o que se discute muito nas crônicas também é o fato desses políticos não objetivarem, realmente essa questão do bem-estar comum, do bem-estar coletivo, mas simplesmente o reconhecimento social. Então, ser político é sinônimo de status social. Não há tanto a discussão do dinheiro em si, mas muita questão do reconhecimento social. Se a gente trouxer para a atualidade, é a mesma situação, né? Políticos, então, independente de partidos, de posicionamentos, inclusive de cargos que eles ocupem, que não se interessam, como eu disse, pelo bem-estar comum ou pelo bem-estar coletivo, e sim pela sua própria condição. Então, por determinados discursos, inclusive, a gente consegue perceber muito claramente isso, que aquela pessoa só se candidatou àquele cargo porque ela queria um palanque de fato, porque ela queria esse reconhecimento. Tanto é assim que são pessoas que mudam com muita frequência de opinião. Não que mudar de opinião seja errado, não é isso. Mas inclusive mudam de posicionamento, inclusive mudam de partidos. Recentemente a gente tem visto isso. Pessoas que sustentavam uma determinada postura até 2, 3 anos atrás e passaram a sustentar uma outra completamente oposta, ainda mais nesse contexto super polarizado que a gente está vivendo, politicamente falando, que é exatamente o mesmo contexto que eles estavam vivendo lá em 1888, 1889, é a mesma coisa. Então tem muita discussão nas crônicas a respeito disso, das contradições dos políticos, desses embates entre os partidos, então o Partido dos Liberais e o Partido dos Conservadores, aqueles que defendiam então a manutenção da monarquia e os que defendiam então a adoção de um novo regime político, essa bagunça, né, esse caos estabelecido que justamente favoreceu então essa ruptura com a monarquia, o fato então da população se sentir perdida mesmo, não tendo nem a possibilidade de uma luz dentro dessa bagunça, né, dessa indefinição. E os políticos sem saberem o que de fato eles deveriam fazer, quais eram os seus papéis dentro dos cargos aos quais eles tinham se candidatado. E dentro disso, desse contexto, o apoio, então, às questões abolicionistas poderiam servir como uma forma de alavancar essas carreiras, uma forma de fazer com que as pessoas fossem apoiadas e fossem reconhecidas e ganhassem um prestígio mesmo social, né? Então, muitas das vezes, a alforria aconteceu até um pouquinho antes da lei ser promulgada para que as pessoas pudessem ter esse reconhecimento. É o que acontece, inclusive, com esse narrador, né, que é o ex-proprietário do Pancrácio. Por quê?
os amigos organizam um jantar em homenagem a ele, que foi justamente nesse jantar em que houve a entrega da carta de alforria para o escravo, ou seja, todo um reconhecimento, um acontecimento a partir disso, mas como eu disse, não como o fato que de fato mudou a vida desse ex-escravo. Ele continuou passando pelos mesmos processos ali. Ele só tinha um documento que dizia que ele era livre, mas ele não era livre de fato. E é essa discussão. Ainda a respeito do fazer político, esses conflitos, esse caos, né, que eu comentei agora há pouco, vão evidenciar, inclusive, que nunca houve, de novo, um planejamento, uma estratégia política do que fazer após a abolição, inclusive nem um consenso entre os próprios políticos. Então, essas discussões inflamadas, essa questão de não se saber exatamente, né, de não conseguir um atendimento de todas as expectativas, é que vai trazer essa questão tão conturbada. Interessante também que há uma oposição, né, um paralelo aí, entre esse desejo de modernização do nosso país e o quanto nós estávamos atrasados em relação ao continente europeu, que sempre foi o nosso espelho, né? Inclusive, especialmente a França, que tem também esse ideal libertário, que inclusive traria uma possibilidade de desenvolvimento, porque é a partir da França que os ideais iluministas vão se consolidar. Então, essa questão, por exemplo, da metodologia científica, inclusive teorias científicas que estavam em voga na época, que serviram de base, inclusive, para o realismo, para essa renovação literária, para essa renovação de pensamento, para essas discussões mais inflamadas a respeito do que é sociedade, inclusive também os próprios movimentos abolicionistas, todas essas questões tiveram como berço a França. Então a gente mira muito aquilo que a França significava na época, porém a gente estava muito afastado desse ideal. O nosso atraso era muito evidente. Então, por exemplo, a energia elétrica é algo que a gente vai ter como iluminação pública só 3 anos depois da abolição da escravidão, da proclamação, da República, né? O fato de a gente ter bonde elétrico também, porque o nosso país era essencialmente o quê? Escravocrata, monárquico, era um patriarcado, né? Era, não é ainda, e simplesmente atrasado, né? Então, quando a gente olha para esses ideais libertários, há um conflito muito grande com eles. Então, um desejo de ruptura com essa visão. Então, essas discussões serviriam como uma forma de demonstrar o quanto nós estávamos, então, a caminho do desenvolvimento e da evolução. Mas, de novo, foi tudo para inglês ver, porque não foi, de fato, o que aconteceu, né? Na sequência, depois mesmo da proclamação da República, a gente continuou com o mesmo regime, né? A gente poderia dizer, sem que a gente tivesse realmente passado por desenvolvimento. Em relação à linguagem utilizada, é uma linguagem mais simples, justamente em virtude da crônica ter esse caráter mais próximo, né, o interlocutor, diferente da linguagem que ele utilizava, que Machado de Assis utilizava nos seus romances, por exemplo, ou nos próprios contos, porque essa proximidade, essa assimilação com o leitor, ela precisa acontecer, né, pelo leitor, aliás, precisa acontecer. E também é uma forma de protesto, vamos dizer assim, em relação àquilo que o parnasianismo, por exemplo, discutiu. Lembram do parnasianismo, esse momento literário que traz a questão do preciosismo, de a gente ter um rigor formal muito maior em relação à língua, né? Por quê? A ideia é discutir justamente que a gente precisa de uma forma, então, de expressão que seja natural do brasileiro.
Então, não adianta a gente ficar mirando em outros exemplos ou discutindo aquilo que não é nosso de fato, aquilo que não nos serve para muita coisa, especialmente nesse gênero, que é o gênero da crônica, que precisa ter essa proximidade maior mesmo com o leitor, né? Outra característica importante que também é comum às outras obras do Machado de Assis é o fato das narrativas não serem lineares, né? Então a gente tem a digressão, ou seja, os fatos vão sendo narrados pelos narradores de acordo com as lembranças, com aquilo que vem à memória, com o bel prazer do narrador. Então a gente precisa realmente do esforço um pouquinho maior para ir pulando de ideia em ideia, porque essas ideias não vão seguir uma linha então cronológica ali dos acontecimentos. Isso é comum, a gente sabe, inclusive o Machado de Assis ensaiou muito isso em outras obras, como por exemplo Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou ainda Quincas Borba, né? A gente tem esse caráter aí digressivo, então muito daquilo que ele já tinha trazido em obras anteriores, obras que não são as crônicas, apareceram porque é o fazer literário dele, é aquilo que o melhor identifica, é aquilo inclusive que o destaca como um dos grandes autores da nossa língua, né? Então a gente vai ter aí vários caracteres especiais dele sendo selecionados e não poderia ser diferente, inclusive por isso que a Unicamp trouxe aí a exigência da leitura dessa obra, especialmente pelo fato dela ser muito representativa desse momento atual que a gente vive. A indefinição política, embora a indefinição gere muita discussão, muita polarização, como eu falei, e em alguns momentos, quando você analisa os discursos de cada um dos lados, você encontra as contradições, você encontra o quanto essas pessoas estão perdidas e a própria sociedade, porque inclusive esses narradores das crônicas, eles são trazidos como ignorantes pra gente, como pessoas que estão alheias a alguns desses narradores, não todos. Então, qual que é a intenção? É a crítica mesmo, de trazer a importância para o leitor da época de que ele não podia ser ignorante, de que ele não podia estar alheio, de que ele realmente precisava conhecer o contexto em que ele estava inserido. Não é simplesmente, como eu nunca serei ouvido mesmo, então eu deixo as coisas acontecerem, eu deixo a vida me levar. Então de novo, a presença fortíssima da ironia do Machado de Assis, trazendo à tona a importância das discussões da época, principalmente nessa questão do embate entre monarquia e república, pelo fato de que com a proclamação da república nada mudou. Então, se a gente pensar nessas polarizações todas, um ou outro, as coisas não mudaram, né? Continuam as mesmas. Inclusive, o fato da gente ter as situações amarradas, empacadas, é a mesma situação, porque ficam aquelas discussões inflamadas, né? Nas câmaras, ou do deputado, ou ainda dos deputados, ou ainda no Senado, discussões que não levam nada a lugar nenhum. O país não vai em busca, né, de desenvolvimento. Quem sofre é a população, porque eles que estão nesse patamar de representatividade política têm o seu direito, vamos dizer assim, garantido, que é justamente a remuneração, além de todas as outras possibilidades que a gente sabe que existem, infelizmente, e o reconhecimento social também já está garantido para eles. Agora, um cidadão comum, eu e você, estamos na deriva. E é justamente isso que o Machado de Assis trouxe à tona através da publicação dessas crônicas, mesmo que ainda de forma anônima na época e que só depois que as crônicas foram creditadas a ele, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Espero que vocês estejam aqui para os próximos vídeos também. Bons estudos, boas leituras para vocês.
Tentem assistir aos filmes que eu tenho indicado aqui, porque eu acho que eles ajudam bastante também. E tudo aquilo que você já leu sobre o Machado de Assis, inclusive todas as obras que você possa ter lido, vai te ajudar com certeza a essa melhor compreensão de todo o contexto aí das crônicas também, tá bom? Então, bons estudos para vocês, um beijo e até o nosso próximo encontro.